Vamos abrir ou acessar então Marcos 16. Pega a estante. No instante fica mais. Marcos 16, do verso 14 ao 20. Enquanto os irmãos abrem, nossa gratidão, nossa alegria de estarmos aqui. Deus tem feito a gente se misturar com essa igreja já há algum tempo. Em 77, passamos 6 meses aqui treinando o povo naquela época para evangelização e discipulado. Nunca nossa história passou, nunca deixou de ser o nosso povo, o nosso contato. Marcos 16, de 14 a 20, diz o texto. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, saindo, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amados irmãos, texto extremamente conhecido, mas eu queria a sua atenção em 5 detalhes nessa rápida reflexão que faremos. A ordem aqui é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ir por todo mundo inclui ir no sertão nordestino, nas casas isoladas, nos lugares onde ninguém chega, onde não tem estrada, onde não tem água, onde a pessoa está muito isolada mesmo, a mais de 2 quilômetros longe de qualquer outra casa. Essa pessoa precisa ouvir, porque Jesus morreu por ela. Ir por todo mundo inclui os quilombos. Nós temos 2.000 quilombos ainda no Nordeste brasileiro. Pessoas que vivem isoladas, sem condição alguma. Temos plantado algumas igrejas dentro dos quilombos. Ir a todo mundo inclui os ciganos. As maiores comunidades de ciganos estão no Brasil. Já temos uma igreja plantada, na maior delas em Souza, na Paraíba. Ir entre os ciganos. Ir a todo mundo inclui ir aos índios que estão no Nordeste. E por graça de Deus, nós queremos alcançar no Nordeste a nossa Jerusalém. Estando lá a nossa Jerusalém. Beth diz que ela é agora nordestina. Ela é paulista, nasceu aqui, mas hoje ela é mais nordestina do que muitos nordestinos. Eu sou mineiro, criado aqui em São Paulo, mas o coração pulsa pelo sertão nordestino. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 5 coisas. Primeira, evangelização é questão de fé. Só quem crê em Jesus evangeliza. Quem não evangeliza provavelmente não crê em Jesus. Note que o verso 14, Jesus encontra-se com eles e primeiro dá uma bronca, censura-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Os versos anteriores mostram que Jesus tinha ressuscitado, se apresentou a várias pessoas, elas chegaram e contaram para os discípulos: nós o vimos vivo, ele ressuscitou, ele está vivo. E os discípulos não acreditaram. Incredulidade no coração. Ora, se você não acredita que Jesus está vivo, por que vai falar dele? Então a evangelização é questão de fé. Só quem verdadeiramente crê na pessoa de Jesus evangeliza. Só quem crê nas promessas de Jesus evangeliza. Olha só as promessas. Ele falou:
em João 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar, mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, diz ele, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas Filipe disse, Senhor, não sabemos nem para onde vai, como saber o caminho? Falou, Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha, se eu não acreditar que Jesus está preparando um lugar para mim, que há um lugar para eu morar eternamente com Ele, eu não vou falar dele por aí. Se eu não acreditar no que Ele afirmou, eu não vou me importar com as pessoas que estão aí perecendo ao meu redor, meus parentes, meus vizinhos, os colegas de trabalho, colegas de escola, eu não vou ligar, por falta de fé. Então, a primeira coisa que temos que fazer é checar a fé que temos. Nós cremos mesmo na pessoa de Jesus? Nós cremos nas afirmações dele? Nós estamos comprometidos com isto? Aí nós falamos dele. Então, cada um precisa olhar. Eu estou falando de Jesus? Não, não estou. Por quê? Será que é porque eu não creio realmente? Porque se eu acreditar que existe um céu e um inferno, como posso não me importar das pessoas morrerem sem Jesus? Como posso não falar de Jesus a elas? Se a qualquer momento que elas partirem, elas estarão irremediavelmente perdidas. Então é uma questão de fé. Primeira coisa, evangelização é questão de fé. Segunda, evangelização é questão de obediência. O verso 15 diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, ele deu a ordem, ou eu obedeço ou eu desobedeço, e eu tenho que obedecer ao meu Senhor, por isso ele é Senhor, eu sou servo, ele falou, obedecemos e ponto final. Quando nós obedecemos a ele, nós pregamos. Eu estava no Rio de Janeiro essa semana, pregando em algumas igrejas. No final do culto, na quarta-feira, quinta-feira à noite, depois que preguei, um rapaz me chamou perto da porta de saída, enquanto o pastor fazia os encerramentos, e ele começou a falar, eu sei o que Deus quer para mim, eu sei o que Ele me chamou, Ele já me deu palavra, eu tenho que anunciar, eu sei, mas eu sou muito rebelde, e eu não estou fazendo, o senhor pode orar por mim? Eu falei, não é uma questão de orar por você, é questão de você tomar uma atitude de obediência. Você acabou de dizer que já sabe, que tem conhecimento do que Deus tem para você, que Ele te chamou, que é para você pregar. Então não é questão de orar por você, é questão de você tomar uma atitude. Então vai e prega a palavra. Tu, porém, faze o trabalho de evangelista, disse Paulo a Timóteo no capítulo 4, quando diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a doutrina do Evangelho, mas procurarão aqueles que pregam o que elas querem ouvir. E Paulo diz para Timóteo, tu, porém, se sobra em todas as coisas, faze o trabalho de evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. E eu disse isso para aquele jovem, falei, eu vou orar por você, claro, mas meu querido, é questão de atitude, toma atitude e evangelize. Nós vamos fazer isso, obedecer à ordem e pregar onde nós estamos. O Francimário não vai sair lá de Juazeiro do Norte e ir pregar na empresa onde você está, mas você está lá e você vai pregar. Amém? Então, primeiro, evangelização é questão de fé. Segundo, evangelização é questão de obediência. Terceiro, evangelização é uma ação que gera, que produz fé nas pessoas. Quando a gente evangeliza, gera fé no coração das pessoas. Olha o texto. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, logo nós entendemos, eu vou pregar para quem não crê, ou para quem eu não sei se crê, mas porque eu prego, alguém vai crer. Então muita gente diz assim, eu não vou pregar para aquele meu vizinho, porque ele não acredita mesmo em Deus, é para ele mesmo que tem que pregar. Temos que pregar porque a evangelização é uma ação geradora de fé. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, a fé vem pela pregação. Então, quando nós pregamos, o Espírito Santo pega a mensagem que nós transmitimos,
leva a pessoa a compreender a palavra, ele começa a fazer conexões de vida nessa pessoa, dando a ela conhecimento, compreensão do que é o plano de Deus. E ela que não cria, começa a pensar, isso faz sentido, isso que ele me falou, parece que é um negócio que é verdade. E aí, o Espírito Santo começa a gerar fé nessa pessoa, e ela poderá ser salva. Por isso, pregue, porque a pregação é uma ação que produz fé no coração das pessoas. Obra do Espírito Santo. Quarto lugar, a evangelização conduz à salvação. O texto diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. É um processo. Ide, pregai, o povo vai crer e vai receber salvação. Então, se eu quero que alguém seja salvo, eu tenho que pregar. Tem que pregar, não tem outro jeito. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Em Efésios 1, versos 12 e 13, diz, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, até que Deus venha buscar a sua propriedade. Então a pessoa ouve, crê, e aí ela faz o que está em Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas para ela invocar, ela tem que crer. Para crer, ela tem que ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. Então a evangelização conduz à salvação. Por isso precisamos evangelizar. Quinto lugar, a evangelização provoca uma ação sobrenatural de Deus em favor das pessoas. A evangelização provoca uma ação sobrenatural de Deus em favor das pessoas. As pessoas estão precisando de um trato de Deus, de um toque de Deus, de cura, de libertação, de acerto de relacionamentos, de abertura da mente para entender os assuntos espirituais. Deus precisa agir e as pessoas estão precisando disso. Agora, olha o verso 17 aí de Marcos 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Notem, a ordem é uma só. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais vão acompanhar os que creem. A gente sai para fazer o que Deus mandou, para pregar o evangelho. E Deus vai se manifestando e vai fazendo o que precisa ser feito. Encontrou um endemoniado? Deus liberta. Encontrou um doente? Deus quer, Ele cura. Encontrou uma pessoa cativa? Deus traz o trato na vida dela. Uma pessoa que não entende? Deus abre-lhe o entendimento. Deus começa a agir quando nós o obedecemos e fazemos o que Ele nos mandou fazer. O texto diz, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E eu gosto da última frase, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados irmãos, estava há alguns anos no interior da selva amazônica, faz anos isso, estava abrindo um trabalho no meio do mato, lá a gente morava em Manaus, e aí no final de um culto, numa noite lá, uma mulher chegou com uma criança desfalecida. Pastor, o que eu faço? Não tem como ir médico, meu filho está aí. Eu tinha acabado de pregar o evangelho, estava evangelizando aquele povo, eles vinham de diversos lugares para aquele ponto de encontro. Tomei a criança nos braços, falei, Deus, o Senhor sabe o coração dessa mãe, o Senhor sabe a dificuldade, mas o Senhor pode curar. Se for tua vontade, por amor a essa mulher, cura essa criança agora. Terminei de orar, a criança abriu o olho, se mexeu, devolvi para a mãe, plenamente sarada, curada, restaurada. Recente, agora em Juazeiro do Norte, uma mulher falou, pastor, o senhor pode visitar minha irmã? Está no hospital morrendo lá. Falei, qual hospital? Qual é o leito? Fui visitar. A mulher está lá entubada, morrendo. E eu falei para ela, dona Cida, não sei se a senhora está ouvindo, mas tem uma mensagem para a senhora. Deus ama, a senhora tem um plano para a tua vida. Jesus morreu pelos seus pecados. Ele quer salvar a sua vida, para recebê-la no seu céu, para que a senhora more com Ele onde Ele está. Fiz
a orientação. Eu falei, repete na sua mente que Jesus está vendo seus pensamentos. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Fiz uma oração de entrega da vida a Jesus. Terminei, falei, Deus, agora essa mulher está aí. O Senhor sabe o que aconteceu com ela e sabe o que vai ser daqui para frente. Mas se é plano Teu, levanta essa mulher desse leito. Cure-a, restaure-a plenamente e use-a para o louvor da Tua glória. E fui embora, sem nenhuma manifestação da mulher. Quarta-feira seguinte, estamos no culto na igreja. A mulher entra. Aí ela entrou, falei, ué? Como é que foi isso? Ela procurou a irmã dela e falou, algum pastor foi orar por mim? Eu tive, parece que era um sonho, alguma coisa assim. E aí eu sarei no dia seguinte. Eu falei, se foi um pastor que veio orar, eu quero ir na igreja dele. Ela é extremamente católica, líder de grupos e tal. A irmã dela falou, foi meu pastor que foi lá orar por você. Ela falou, então eu vou cumprir minha promessa, vou lá na igreja. Um dos nossos seminaristas estava pregando naquela quarta-feira. Nós tínhamos 8 seminaristas lá. E ele fez o apelo, ela veio para frente e entregou a vida para Jesus. Aceitou a Cristo, está servindo a Deus. E de lá para cá, batizei ela, batizei a filha. Mas aí um pastor assembleiano evangelizou o marido dela e o filho. Os dois aceitaram Jesus. Aí eu falei para ela, vai para lá, vai para a assembleia. Não pode dividir a família não. E eles foram. Por causa da ação dessa família, o filho é engenheiro e é construtor, aquela assembleia, meu pastor amigo Ivan Salvino, já construiu 6 templos, porque aquela família está evangelizando em todo lugar. Antes uma doente, eu não fui lá fazer cura divina não, eu fui lá evangelizar. E quando a gente sai para evangelizar, Deus vem. Olha o verso 20 aí. O verso 20 diz que tendo eles partido, pregavam a palavra em todo lugar, cooperando com eles o Senhor, através de prodígios e sinais que se seguiam. Então, amados, vamos fazer a obra, vamos evangelizar o sertão, o povo vai se converter, Deus vai operar, vai abrir o entendimento, os olhos, eles vão abandonar os ídolos, se converter de fato a Deus, e vão passar a servir o Deus vivo e verdadeiro. E a terra seca vai se tornar no manancial, conforme diz Isaías 41:18, a terra seca vai se tornar no manancial. Amém, queridos?